E aí, pessoal, tudo bem? Professor Isaac Aranha aqui. Nós vamos agora fazer a análise da prova SFSEX 2023, Escola de Formação Complementar do Exército, para o concurso de capelão militar, certo? Evangélico, pastor evangélico. Nós vamos ver aqui questão por questão, vendo o assunto que poderia ser cobrado, como você pode se preparar para resolver isso aí. A gente vai traçar um mapa aqui. Eu estou até pegando um papel aqui agora. Eu quero, junto com vocês, tá, traçar um mapa das características dessa prova. Vou botar aqui um pouco mais longe. Eu vou anotar aqui. Vou montar junto com vocês, tá? Então, aqui é mais ou menos uma aula de como você prepara o perfil de uma banca, de uma prova, para você se preparar para ela. Lembrando que vocês fazem isso aqui depois que você já está na reta final ali, tá? Vamos lá. Questão 21, ano passado não, 2023, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me confirme primeiramente se vocês estão vendo a minha tela aí. Estão vendo aí, pessoal? Confirma. Positivo. Vamos lá, então. Sim. A questão 21, que é a primeira de teologia, lembrando que são 20 questões de português, 40 questões de teologia. Então, a questão 21, tá? Ele trouxe para nós aqui uma questão de bibliologia, como já é de costume, tá? Então, as primeiras questões, 3 ou 4 questões, dependendo do ano, ele vem relacionado à Bíblia, tá? Então, vamos lá. De acordo com o F.F. Bruce, 2019, tá? A Teologia do Novo, não é... Essa obra dele aqui, do F.F. Bruce, acho que é a História do Novo Testamento o nome. Eu vou já confirmar com vocês o nome do livro, tá? Vou pegar ele ali agora, mas é do F.F. Bruce. Vamos lá, abre aspas. A parte das próprias cartas paulinas, a maior parcela de informações que temos do apóstolo procede dos escritos de seu amigo e companheiro de jornadas. Conforme Bruce, esse escritor, além de autor de um dos evangelhos sinóticos, trata-se do único gentio entre os autores dos documentos neotestamentários. E aí, pessoal, quem é o companheiro de Paulo, tá? Aqui, ó, a parte das cartas paulinas, a maior parcela das informações que temos do apóstolo Paulo procede dos escritos de seu amigo e companheiro de jornadas. Quem é o amigo, companheiro de jornadas, que escreveu um evangelho e é o único autor gentil, ou seja, estrangeiro do Novo Testamento? Lembrando que a expressão gentil no Novo Testamento é equivalente a grego ou estrangeiro, tá? Então, gentil, grego e estrangeiro tem o mesmo significado. Gentil é qualquer estrangeiro, grego é qualquer estrangeiro. Devido ao Império Romano de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ter espalhado a cultura, a filosofia e a língua gregas 300 anos aproximadamente antes de Cristo, e todo mundo fala grego no século I, o Império Romano, o governo era romano, mas a cultura era grega. Então, os judeus chamavam os estrangeiros de gregos. Por isso, Paulo falou, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá? Então, grego, gentil, estrangeiro são equivalentes. Quem é o único gentil, o único estrangeiro, o único grego a escrever Novo Testamento? Fala para mim, pessoal. Lucas. Lucas. Então, ó, eu estou pegando aqui um caderno e estou anotando aqui, ó, uma questão relacionada à bibliologia, especialmente Novo Testamento. Tranquilo? Questão simplesinha, fácil. Então, essa aqui foi de bônus. Vamos lá para 22. Para John Goldingay, no modo de fazer teologia própria escritura. Isaac. Para John Goldingay, no modo de fazer teologia da própria escritura, é possível perceber que ambos os testamentos possuem em sua composição diversas narrativas que apontam para respectivo chave. Pega aquele livro amarelo, por favor, o primeiro lá da ponta, embaixo do globo. E, meu filho, só para eu confirmar o nome do livro do F.F. Bruce. Esse primeiro, isso, por favor. Traz aqui para mim. História do Novo Testamento. Obrigado, filho. Então, esse livro aqui, ó, História do Novo Testamento, do F.F. Bruce, foi o que foi citado agora há pouco aqui na questão 21, tá? História do Novo Testamento é um livro com 400 páginas, tá? Mas perceba, pessoal, que embora seja um livro de 400 páginas sobre a história do Novo Testamento, a questão que caiu sobre ele é uma questão extremamente simples, tá?
Então, quem não leu o livro do F.F. Bruce, mas sabe que Paulo tinha um companheiro chamado Lucas e que é o único gentil, acertou a questão. Tá? Embora tenha citado o F.F. Bruce aqui, tá? Com a sua obra História do Novo Testamento, perceba que não precisava ter lido essa obra para acertar. É um conhecimento comum. Beleza? Vamos lá. Para John Goldingay, o modo de fazer teologia da própria Escritura é possível perceber que ambos os testamentos possuem em sua composição diversas narrativas, o que aponta para um aspecto-chave de uma teologia que se concentra em uma história. Como o autor compreende as implicações dos eventos apresentados nessas narrativas? Então, como que o autor John Goldingay, tá, compreende as implicações dos eventos apresentados nessas narrativas? Compreende como teologia histórica, teologia sistemática, histórico-dialética, teologia bíblica ou teologia da palavra de Deus? Eu lembro, pessoal, que essa questão 22, ela deu uma respectiva polêmica, tá? Por quê? Porque a resposta, obviamente, é a letra A. Quando você fala de história, de narrativa, é teologia histórica, tá? Porém, muitos candidatos, acho que até alguns de vocês estão aqui com a gente agora, naquela ocasião, desejaram entrar com recurso, entraram, o que foi indeferido, porque colocaram teologia bíblica, já que ele cita aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e são histórias que estão na Bíblia, né? É uma grande história, né, contada, mas a partir dos dois testamentos, de ambos os testamentos aqui, ó, ambos os testamentos, tá? Então, se ambos os testamentos contam uma história, por que eu não posso chamá-la de teologia bíblica também, tá? Então, deu essa polêmica aí, porém, na dúvida, pessoal, rapaz, é história ou bíblica? Vai no mais óbvio. Ele falou aqui, ó, concentre em uma história. Não é pegadinha. A VUNESP não vai fazer pegadinha com vocês, pessoal. É o óbvio, tá? Olhou, bateu, é aquele, tá? Não fica procurando chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, né? Vai no mais óbvio ali que vai dar certo, beleza? Se você estudou, você se preparou, vai pelo conceito mais simples. Então, o gabarito aqui, a ocasião oficial da banca, foi letra A, teologia histórica, beleza? Muito bem. Então, percebe que isso aqui é uma bibliologia indireta, né? Está cobrando alguma coisa das escrituras, não de maneira direta e óbvia, né? Mas está cobrando a Bíblia, né? Muito bem. 23, então, vou colocar aqui teologia histórica. Então, assim, isso aqui eu poderia dizer que ele cobrou um conceito, né? Teologia histórica, sistemática, histórico-dialética, bíblica, tá? Conceitos da teologia, tá? Para a prova da aeronáutica, eles cobram muito essa ideia do conceito de teologia sistemática, teologia bíblica e teologia histórica. No Exército não costumavam e caiu ano passado, tá? Pode ser uma... Como quem elaborou a prova ano passado provavelmente vai elaborar esse ano de novo, então, anota aí, revisar os conceitos de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia dialética, tá? Então, revisem cada termo desse, porque pode vir uma questão cobrando o conceito, ok? O conceito de teologia sistemática já veio umas 2 ou 3 vezes em anos anteriores. Então, coloque aí, conceitos das teologias. Pesquisar ou revisar quem não revisou ainda, beleza? Então, uma questão de Novo Testamento, uma questão de conceito, tá? Isso aqui é uma questão conceitual. Vamos lá. Walter Brueggemann, tá? Ao analisar as sentenças verbais a partir do texto de Êxodo 6:12, reconhece que Javé é um Deus que liberta. Nesse sentido, é correto afirmar que... Pessoal, o livro do Walter Brueggemann, que é um livro extremamente grande, denso, chato de ler, certo? Há algum tempo, alguns anos, ele não era cobrado e voltou a ser cobrado no passado, tá? É um livro de Antigo Testamento, como eu disse. Tá? O custo-benefício de lê-lo, às vezes, não vale a pena, porque ele é muito grande e é pouco cobrado, mas caiu uma questão no passado, tá? E aí ele cobrou, tá? Sentenças verbais a partir de Êxodo 6:12 reconhece que Javé é um Deus que liberta. Nesse sentido, é correto afirmar, tá? Então, ele está cobrando um conceito javista dentro da percepção do Walter Brueggemann, beleza? O nosso gabarito, então, ano passado aí foi a letra delta, que diz o seguinte: Javé intervém decisivamente a favor de seu povo contra as forças opressoras. Tira, livra, resgata, salva, redime. Beleza? Então, nosso gabarito aí foi a letra D, uma questão considerada difícil, devido ao tamanho do livro do Antigo Testamento e há muito tempo esse livro não ter sido cobrado. Então, essa foi uma questão que eu considerei extremamente difícil, tá?
Isaac, eu não li a obra, como que eu poderia resolver essa questão? Lendo as questões, procurando o erro. Quando eu não sei um assunto, eu não li a obra, e pode acontecer, tá, pessoal? São 31 livros na bibliografia, pode acontecer de cair um livro que você nunca nem ouviu falar, tá? Nunca nem abriu, o que você vai fazer? Vai ler as questões procurando o erro, com o olhar de investigador. Minha função aqui, eu não li o livro do Walter Brueggemann, eu não lembro do conceito desse Deus já visto aqui, eu vou atrás, tá? Como? Eu vou atrás de erros. Letra A. Javé não intervém passivamente contra as forças opressoras. Ignora, abandona, entrega, condena, considera abominável a rebeldia, a idolatria do povo, ainda que por algum tempo. Vamos lá, pessoal. Essa letra A, com interpretação de texto, eu resolveria. Ele diz aqui que Javé não intervém passivamente. Quem não intervém passivamente, qual é o contrário, pessoal? Se ele não intervém passivamente, ele intervém como? Ativamente, não é isso? Só que ele diz aqui que ignora, abandona, entrega. Então, ao mesmo tempo que ele diz que não intervém passivamente, ele dá as características de quem intervém passivamente, ignorando, abandonando, entregando, ou nem sequer intervindo. Então, a própria questão tem uma contradição nela mesmo, que já eu desconsiderá-la, beleza? Óbvio que isso aqui você vai fazer no mínimo de questões, tá? Você vai fazer só naquele que caiu um material que você não se preparou. Javé opera parcialmente a favor do seu povo contra as forças opressoras. Quem diria que Javé opera parcialmente? Tá? Pois escolheu não exercer controle total sobre cada esfera da realidade, confiando a coparticipação das criaturas na missio Dei. Não me faz sentido alguém que está escrevendo sobre o Antigo Testamento, tá? Uma apologia, uma defesa do Deus dos hebreus, me dizer que Deus opera parcialmente. Tem hora que ele opera, tem hora que ele não opera. Não me parece um Deus todo-poderoso, Javé. Deus revelado como Javé age de maneira seletiva. Então perceba o seguinte, pessoal. Opera parcialmente e opera e age de maneira seletiva são sinônimos. Toda vez que tiver 5 alternativas e 2 delas são sinônimas, elas estão erradas. Vou repetir. Toda vez que tiver 5 alternativas e 2 delas forem sinônimas, elas estão erradas. Porque se as 2 forem sinônimas e uma está certa e a outra também está certa, então tem que anular a questão. Então, se elas são sinônimos do errado. Tá? Não pode ter 2 questões certas. Então, aquelas 2 que estão falando a mesma coisa com palavras diferentes, eu vou fugir delas. Até porque se uma delas estiver certa, eu vou anular, porque eu vou dizer, ei, a B está certa, então a C também está, que é sinônimo. Anula. Tá? Então, se eu tenho 2 alternativas falando a mesma coisa, eu fujo das 2, eu risco as 2. Então, quando ele diz que o Javé opera parcialmente e fala que Javé age de maneira seletiva, quem age de maneira seletiva age de maneira parcial. Concorda ou não? Então, a B e a C estão falando a mesma coisa. Com sinônimos. Então, eu anulo tanto a B quanto a C. A D é o gabarito, vamos ler a E, que é errada. Os eventos do Êxodo são metáforas e experiências humanas universais, como a libertação da opressão, a jornada da fé e a busca por um propósito ou uma terra prometida. Essa ideia de que o Êxodo é uma metáfora, isso aí é uma interpretação literal, tá, dos escritos do Antigo Testamento. Não é o caso, tá, da obra do Brueggemann, que é uma obra de apologia ao Deus do Antigo Testamento. Daí a necessidade, pessoal, mesmo que eu não tenha lido a obra toda, dar aquele Google sobre o nome dos autores e a obra e ler um resumo de uma folha. Sobre o que o Walter Brueggemann trata em sua obra, tá? Então anota aí, por favor, agora, quem está ouvindo isso aí. Pegar o Google, pegar os 31 livros e perguntar para o Google sobre o que trata a obra tal, tá? Ou mesmo, tá? Um chat GPT da vida, tá? Quem já está aí familiarizado. Faça-me um resumo do que trata a obra tal. E aí ele vai te dar o resumo da obra, você vai entender pelo menos a lógica. Porque quem fez esse dever de casa vai ver que o Walter Brueggemann está defendendo o Antigo Testamento. Está defendendo o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que defende o Antigo Testamento em uma leitura do Deus dos Hebreus tradicional, jamais diria que são metáforas. Ok? Então, mesmo quando eu tivesse lido o livro do Walter Brueggemann, e a maioria das pessoas não leem porque ele é chato de ler, né? Filha, por favor, pega aquele livro ali, do Walter Brueggemann. Tá cheio de livro. Tá vendo o Paul Tillich bem na sua frente aí, perto do... Coloca a mão em algum livro aí. Mais à sua direita. Esse bem grossão, em preto e vermelho.
Eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho do livro, para vocês verem. Aí da Caixa de Correio. Compreenderam essa ideia aqui, pessoal? Como eu resolvi uma questão quando eu não li o livro? Tá? Do lado do cristianismo através dos séculos. Bota a mão de novo aí. Próximo para a esquerda. Mais um para a esquerda. Esse aí. Então, é o seguinte, pessoal. Como é que eu vou fazer a leitura? Eu vou fazer a leitura procurando erros, tá? Obrigado. Então, olha aqui qual é o livro do Brugman, pessoal, do Walter Brugman. Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa. Testemunho, disputa e defesa. Se ele vai fazer uma defesa do Antigo Testamento, pessoal, ele diria que os eventos do Êxodo são metáforas? Não. Quem está escrevendo um livro de testemunho, disputa e defesa está defendendo a literalidade do texto. Está defendendo o Deus dos hebreus. Está defendendo a autoria de Moisés. Está defendendo a leitura tradicional. Tá? Então, perceba que eu conhecendo o título do texto do Brugman, embora ele não me dá o título, ele só fala aqui, ó, Walter Brugman, na página tal, tá? Mas eu li o texto, tá? Eu não li o texto todo, tá? Repito, pessoal. É um livro com a fonte pequena. Ele tem aqui, deixa eu confirmar para você a quantidade de páginas, 1000 páginas aproximadamente, tá? 1000 páginas, 960 páginas. De um livro extremamente denso e cansativo. Isaac, eu não li todo. A maioria dos candidatos não leram todo. Então, você vai usar, certo? A sua experiência de concurseiro. Qual é a experiência? Anota aí. Pesquisar os 31 livros, quem foi o autor, e pedir para o Google, para o ChatGPT, para alguma inteligência artificial, me dar o resumo daquele livro, de que trata aquele livro. Se você pedir para o ChatGPT, me dê o resumo do livro do Walter Brugman, Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, ele vai dizer o seguinte: Walter Brugman defende, tal, Pentateuco, Antigo Testamento, taratata. Com essa informação, você saberia que a letra E não pode estar correta. Tá? Não pode ser metáforas. Entendido, pessoal? Não dá tempo de ler os 31 livros. É humanamente impossível ler os 31 livros. Tá? Então, se ele cobrar algum que não está ali no rol dos mais cobrados, eu vou por dedução e eu vou por esse entendimento do nome do livro que o carinha escreveu. Walter Brugman é o livro do Antigo Testamento. Tá? E é Testemunho, Disputa e Defesa. Quem faz a defesa não diria que os escritos de Êxodo são metáforas. Ok? Então, nosso gabarito foi a letra D. Javé intervém decisivamente a favor do seu povo, contra as forças opressoras, livra, tira, resgata, salva, redime. Outra informação. Não sei a resposta. Eu vou naquela mais correta. Eu vou naquela que seria dita do púlpito. Tá? Então, você no seu púlpito tem coragem de dizer que os eventos de Êxodo são metáforas? Mas você tem coragem de dizer, Javé intervém decisivamente a favor do seu povo, contra as forças opressoras, tira, livra, resgata, salva, redime? Na dúvida, depois que se eu não li a obra, se caiu uma obra que jamais foi cobrada ou pouco cobrada, se eu não lembro o título do texto, se eu não lembro, não li nem o resumo nem a introdução, eu vou naquela politicamente correta, eu vou naquela que eu diria do meu púlpito. Compreendido isso aí, pessoal? Com essa informação, você acertaria essa questão 23 do Walter Brugman. Isaac, essa biografia não tem nos livros que você disponibilizou pra gente, né? Esse livro aqui do Antigo Testamento, acho que ele tem lá, Thiago. Vou confirmar depois. Não? Eu dei uma olhadinha aqui rápido, não achei, não. Tá, eu vou confirmar depois essa informação aí. Mas eu lembro que esse livro aqui, fisicamente, ele foi dificílimo de achar. Eu acho que não tem lá mesmo, não. Eu vou confirmar. O que acontece? Esse livro aqui, ele é um livro da editora Paulus. Eu só encontrei em Brasília, em uma livraria pequena, escondida lá, uma livraria católica. Eu tive que ligar, não tem, até que eu achei uma pequenininha que tinha lá. Foi bem difícil de encontrar esse livro e eu não tive nem coragem de ler ele todo aí. Muito bem, vamos lá, para 24. A proclamação do reino de Deus, feita por Jesus, não aconteceu dentro de um vazio histórico, como lembra a F.F. Bruce 2019, História do Novo Testamento. Tá? Foi bem cobrado esse livro aqui ano passado. Mas vamos lá. A proclamação do reino de Deus, feita por Jesus, não aconteceu dentro de um vazio histórico, como lembra a F.F. Bruce. Nesse sentido, os estudos bíblico-teológicos elucidam a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, em termos de continuidade e descontinuidade. Pessoal, embora tenha sido cobrado do F.F. Bruce, esse assunto, continuidade e descontinuidade, todo ano cai, tá? Independente da desculpa que eles cobrem de qual autor cobrar, mas eles sempre cobram continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, tá? E para a banca,
o Novo Testamento ele é uma continuidade do Antigo. Ele não é uma coisa nova. Ele não é uma nova teoria, ele não é uma nova religião. É uma continuidade do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo e uma continuidade do Antigo. Levem isso para a prova. Tá? Reconhecendo tantos elementos que permanecem consistentes, ou seja, tem princípios que permanecem consistentes do Antigo Testamento, e as mudanças trazidas pela vinda de Cristo, o estabelecimento da nova aliança. Eu, porém, vos digo, né? O que diz a lei? Eu, porém, vos digo. Ou seja, novas interpretações foram dadas pelo Cristo à lei. Com base no exposto, é correto afirmar que... Vamos lá, então, entender o que ele está querendo cobrar da gente aqui. Espera aí, já foi. Cadê aqui? Vamos lá. Letra A. A situação despreocupada em que Jesus viveu e ministrou não é relevante para uma interpretação abrangente de sua vida e ministério. Letra B. A vida e ministério de Jesus não podem ser bem interpretados sem que se faça referência à situação crítica em que ele viveu e ministrou. Letra C. A vida e o ministério de Jesus ensinam que é crucial desconsiderar as estruturas opressivas no contexto de sua época, visto que seus ensinamentos eram estritamente sobre justiça e libertação do povo. D. A vida e o ministério de Jesus podem ser compreendidos independentemente de qualquer referência à situação desafiadora em que ele viveu e ministrou. Basta analisar como as bênçãos e os milagres realizados eram indicadores cabais da aprovação divina. E a situação próspera em que Jesus viveu e ministrou não tem impacto significativo na interpretação de sua vida e ministério. Tá? Então, sobre o contexto social em que Jesus Cristo viveu nos evangelhos, então, o nosso gabarito aí foi a letra B. A vida e o ministério de Jesus não podem ser bem interpretados sem que se faça referência à situação crítica em que ele viveu e ministrou. Pessoal, outra dica aqui de resolução de prova. Imaginemos hipoteticamente, isso vai acontecer pouco com vocês, principalmente vocês que estão com a gente aí no dia a dia, estudando, se preparando para a prova. Mas das 40 questões de teologia, pode ter uma ou duas que você não vai lembrar diretamente. E o que você fará com essa que você não lembra diretamente a resposta? Tá? Você fará o seguinte. Você vai analisar aqui as alternativas e você vai perceber uma coisa. Lembra que eu falei agora há pouco, pessoal, que duas questões que são sinônimas, tá? Quando elas forem sinônimas, eu já sei que elas estão erradas. Lembram disso? Agora tem outra informação aqui importante para eu passar para vocês. É o seguinte. A informação é a seguinte, pessoal. Quando eu tiver duas questões que uma contradiz a outra, uma delas vai ser certa. Vamos lá. Provavelmente uma delas vai ser certa. A letra A fala que a situação despreocupada em que Jesus viveu. A letra B fala a vida e o ministério de Jesus não pode ser bem interpretado sem que se faça referência à situação crítica em que ele viveu. Espera aí, foi uma situação despreocupada ou uma situação crítica? Perceba que eu tenho duas alternativas. Uma dizendo que Jesus viveu de forma despreocupada. Outra dizendo que Jesus viveu de forma crítica. E aí, pessoal? Se eu tenho duas questões se antagonizando, provavelmente uma delas está certa. E no caso aqui, eu só teria que decidir se Jesus viveu de forma despreocupada ou de forma crítica. E o nosso gabarito é que ele viveu de forma crítica, letra B. Ok? Mais uma citação ao livro do F.F. Bruce, História do Novo Testamento, mas que eu não precisava ter lido, tá? O livro do Novo Testamento, para responder essa questão. Beleza? Muito bem. Questão 25. Os salmos imprecatórios podem ser entendidos como salmos de lamento, em que se observa a predominância da amargura e do desejo de vingança, certo? De acordo com Graham Osborne na espiral hermenêutica. Percebe-se que tais declarações chocam as sensibilidades atuais e fazem com que muitos questionem os padrões éticos dos escritores da Bíblia, tá? Então, os salmos imprecatórios são, por exemplo, como o Salmo 137, quando o povo judeu está dizendo: bem-aventurado aqueles que pegaram seus filhos e bater com eles nas pedras, né?
Então, os salmos imprecatórios são esses salmos de lamento ou de desejo de vingança contra os inimigos, tá? Os salmos podem ser divididos em 3 grupos. Os doxológicos, obrigado, são os salmos que falam de exaltação a Deus. Os salmos didáticos, que ensinam coisas, né? Não estão exaltando a Deus, mas estão nos ensinando alguma coisa. E os cânticos imprecatórios são aqueles que estão lançando maldição sobre os inimigos. E aí perguntou aqui sobre esses cânticos imprecatórios. Vocês lembram dessa questão? Deu polêmica também. Qual é a resposta? Letra E. A linguagem hiperbólica é comum em tais passagens emocionais e esses versos não contradizem o Novo Testamento, que ensina a amar nossos inimigos. Pessoal, deu uma polêmica isso aqui que vocês não imaginam. Certo? Quem fez ano passado lembra da polêmica, né? Em 2023 lembra da polêmica. O gabarito nosso veio letra E. Linguagem hiperbólica, né? Hipérbole é um exagero. É comum que tais passagens emocionais e esses versos não contradizem o Novo Testamento, que ensina a amar nossos inimigos. Tá? Então, muita gente foi aqui dizendo que era uma visão antiquada, ultrapassada, tudo mais, tá? Que era a letra B. E aí entraram com recurso, mas a VUNESP manteve o gabarito letra E. Eu não concordei com esse gabarito, pessoal. Tá? Desejar que alguém pegue os filhos do Babilônio que bata com ele nas pedras, isso aí não contradiz o Novo Testamento, que ensina mal os inimigos? Né? Não sei se não contradiz, né? Mas enfim, tá? O gabarito foi esse, foi de que não contradiz. Beleza? Muito bem. Então, essa aí foi uma questão que derrubou bastante gente, e sempre a gente vai ter 2, 3 questões polêmicas. Então, essa questão aí foi tirada do livro A Espiral Hermenêutica, tá? Espiral Hermenêutica do Graham Osborne. Espiral Hermenêutica. Acho que foi o Tiago que perguntou, né? Além daqueles 5 livros que a gente tem lá como os pilares, né? São livros do McGrath em primeiro, o livro Cristianismo através dos séculos, o segundo, certo? O livro do Novo Testamento, né, do Moore, Morris e Carson, que está sendo muito cobrado. O livro do Antigo Testamento, do Archer Júnior, Merece Confiança no Antigo Testamento, ou Panorama do Antigo Testamento, se for numa edição mais moderna. E o livro Manual do Capelão são os livros em que nós baseamos o nosso estudo, esses 5. Depois desses, né, aí nós temos outros em hierarquia. E aí a gente tem esse aí, que é o livro do Espiral Hermenêutico, viu, Tiago? Eu te falei que ia te falar depois qual era depois. O Espiral Hermenêutico é um desses livros que, se der tempo, deve ser lido. Se não der tempo, ele está comentado na plataforma capítulo por capítulo. Pelo menos assistir o comentário lá, para você entender essas explicações, vai ajudar bastante. Beleza? Pois é, eu tinha visto umas provas antigas e tinha bastante desse LAD também. Pois é. O Novo Testamento, eles cobravam muito coisa do LAD. Tá? E a gente tem lá na plataforma, inclusive, a aula do LAD. Só que a gente percebeu que dos 3 anos para cá, quando eles cobram o Novo Testamento, eles têm cobrado mais do Moore, Caris e Morrison. Acho que é Carson, Moore e Morris, é isso. Carson, Moore e Morris, que é aquele livro preto. Tá aqui, depois eu mostro todos os livros para vocês aqui, senão eu vou ficar toda hora desempregado. Mas é aquele livro preto que vocês já sabem qual é do Novo Testamento, tá? Teologia do Novo Testamento, ok? Ele tem sido mais cobrado do que o LAD, então por isso que a gente tem dado mais ênfase aí, tá? Mas lá na plataforma tem a aula do LAD também, é bom vocês acompanharem lá. Quando eles cobram o LAD nos últimos anos, eles têm cobrado só aquela ideia do reino, do Jaido ainda não. Todo ano eles têm cobrado isso aí meio repetido, tá? Vamos lá, agora aqui, Teologia e História da Igreja, né? Alistair McGrath, que é a nossa Bíblia, né? Alistair McGrath aí cobrando História da Igreja e Concílios, que é uma ênfase que quem assistiu às aulas da plataforma não vão errar essas questões aqui, né? De História da Igreja e de Concílios. É uma coisa que eu estou bem tranquilo com respeito a vocês aqui que estão na plataforma, tá? Então, a gente enfatiza muito isso aí, então não pode errar. A controvérsia teológica desencadeada por Ário, que questionava a divindade de Jesus Cristo, levou o debate a intensas divisões dentro da igreja primitiva sobre o tema da natureza de Cristo e a relação com Deus o Pai. Diante disso, foi convocado um concílio com o objetivo de resolver a controvérsia e estabelecer uma doutrina unificada sobre a natureza de Cristo. Alistair McGrath, 2005, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, né? O importante credo que foi formulado nesse concílio trata-se do concílio de... Sei. Pronto, então essa aí... Eu estou bem tranquilo nisso aí, viu, pessoal? Nessa aqui eu nem me preocupo.
Sem mais comentários. Até aí vocês já sabem, dormindo. Filhos de vocês já sabem, tanto vocês estudarem isso aí. Norman Geisler afirma que os prolegômenos tratam de pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. Nesse sentido, a alternativa correta. Tá? Então, ele está querendo apenas saber o conceito do que é a palavra prolegômenos. Tá? O que são os prolegômenos? Ok? Então, o Norman Geisler e a maioria dos teólogos sistemáticos, antes, na introdução ali, tem um capítulo dedicado aos prolegômenos. Tá? Que é a introdução. Não é isso, pessoal? É a introdução. Beleza? O que é o prolegômenos, então? Regras e diretrizes, debates teológicos, conclusões. Letra A, confirma, pessoal? Prolegômenos para a teologia sistemática refere-se ao estudo introdutório que estabelece pressupostos, metodologia e princípios para a investigação teológica, a elaboração de uma teologia sistemática coerente. 27, letra alfa. Sem mais problemas, não é isso? Ele só queria saber o conceito de prolegômenos. Beleza? Daí a importância de você focar no vocabulário. Estou lendo qualquer livro, apareceu a palavra prolegômenos, eu não vou passar, tá? Eu não sei qual é o prolegômenos. Eu não sei explicar, então vou anotar, pesquisar depois o que é prolegômenos. Beleza? Então ele só cobrou aqui o conceito do que é prolegômenos, que é a introdução. Estudo introdutório da teologia. Ok? Bases comuns da teologia. Então ele cobrou aí o Norman Geisler. Quando ele cobra o Norman Geisler, pessoal, o Norman Geisler tem a teologia sistemática, né, um volume gigante. Tá? Quando ele cobra o Norman Geisler, ele cobra conceito. Tá? Quando cobra o Norman Geisler, ele cobra conceito, então fiquem tranquilos, não precisa ler aqueles 2 tijolões do Norman Geisler. Vamos lá. Em sua obra, Gruden, meu amigo, cobrou Gruden, eu estou tranquilo, certo? Pessoal, quem perdeu alguma aula ao vivo, tá lá na plataforma as nossas aulas do Gruden, tá? Quem assistiu às aulas ao vivo, acho que não precisa rever tudo, não, tá? Dá uma revisada nos PDFs que eu mandei lá dos slides, tá? Se for o caso essa semana, pega os slides do Gruden e vê tudo novamente, tá? Em cada capítulo vai ter o slide lá na plataforma, baixa os slides, os 7, tá? Depois eu vou mandar os 7 na sequência, se vocês quiserem, lá no grupo de WhatsApp nosso, para vocês ficar mais fácil salvar no lugar especial aí, slides do Gruden para revisão, tá? Me lembra que eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp depois. E aí vocês vejam esses slides. Não dá tempo de ver as aulas, até porque as nossas aulas dos sábados são aulas longas. Aulas de 2 horas, de 1h40, 1h50. Eu creio que nessa reta final não dá tempo de ver mais. Quem vai fazer aeronáutica, eu sugeriria rever a aula do Gruden depois da prova do Exército, tá? Aí rever as aulas, se for o caso, beleza? Em sua obra, 2019, define a graça comum, o favor de Deus em relação a toda a humanidade, na forma de bênçãos temporais e capacidades naturais, concedidas mesmo àqueles que não são salvos. Lembrem. Jorge, está na área aí, Jorge? Por isso que é bom a gente debater lá na aula, que depois a gente lembra, né? Estou na escuta aqui. Lembra da graça comum? Essa deu confusão. Essa deu confusão. A graça comum é... Graça comum, meu amigo. Quando o pessoal falou que houve música do mundo, aí o Jorge ficou revoltado, menino, né? Renato Russo até participou da aula nesse dia. A graça comum na teologia reformada é a manifestação do favor de Deus estendido a toda a humanidade por meio de bênçãos temporais e capacidades naturais, independentes da salvação pessoal. Então, são habilidades e bênçãos e dons e dotes e capacidades que Deus dá ao pintor, ao astronauta, ao engenheiro, há uma sabedoria dos literatos, dos compositores, dos cineastas, de preparar coisas tão sensacionais. De onde eles tiram tanta inteligência? É um dom de Deus. Mas um dom, ele nem é crente. Pois é a graça comum. A graça salvífica, a graça especial é só para os salvos. A graça comum está à disposição de todas as pessoas, de acordo com o N. Gruden. Então, nosso gabarito, letra A. Quem assistiu a aula, quem debateu, quem conversou sobre, não vai esquecer dessa graça comum, né? Como disse o grande presbítero Roberto Carlos, é preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar e numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Fecha aspas. Certo? Então, a graça comum. Beleza? Glória a Deus. Alguém pode dar um glória? 29.
A doutrina do pecado é... Opa, a doutrina do pecado... Glória à graça comum. A doutrina do pecado é entendida como a condição decaída, corrompida da humanidade como resultado da queda. Essa doutrina enfatiza, conforme Langston... Ah, eu não li o Langston, mas ele está querendo saber a martiologia, pô, doutrina do pecado. É isso que ele está querendo saber. E aí? O que é a martiologia, a doutrina do pecado? Então, nossa questão 29 do ano passado, nosso gabarito é letra B, então a gente já vai aqui direto na certa, para a gente não gastar tempo aqui, tá? O que é a doutrina do pecado? Na teologia reformada, a doutrina do pecado enfatiza a total depravação humana, ensinando que todos os seres humanos estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Morto, tá? Não é um morto vivo, nem um morto muito louco, nem o tio Paulo, tá? É um morto que assina documento de empréstimo. É um morto, incapaz de se reconciliar com Deus por seus próprios méritos e necessita da graça salvadora de Deus. Tá? Visão calvinista. Na teologia reformada é isso, tá? É o morto, tá morto, né? Diferente de outras teologias que o morto tá morto, mas pode escolher, né? Aqui o morto tá morto. Então, na doutrina do pecado da teologia reformada, o morto tá morto. Ok? Muito bem. Então, lê o contexto. Tá batendo, tá certinho. É essa a resposta certa. Ok? Muito bem. Então, essa aqui cobrou um conceito. Eu vou colocar aqui, ó, mais uma que cobra conceito de teologia. Certo? Conceito da teologia de amartiologia. Duas já cobram conceito. Uma cobrou teologia bíblica, essa cobrou teologia, uma das teologias temáticas, que é a amartiologia. Tá? Muito bem. Especialmente a teologia reformada. Lembra que quem faz a nossa prova são presbiterianos. Eles vão focar na teologia reformada, beleza? Se você leu as introduções aos livros bíblicos lá de Genebra, você vai acertar. Nem precisava ter lido o Langston e o conceito que ele deu, tá? Porque é o conceito geral. A teologia sistemática de Paul Tillich difere de outras abordagens teológicas em vários aspectos-chave. Assinale a alternativa que apresenta o conceito-chave na obra do autor. Pessoal, anota aí uma observação para quem vai fazer a prova nos próximos dias. Vai lá na plataforma e assiste às aulas de teologia contemporânea. Lá a gente tem uma aula rápida do Paul Tillich, uma aula do Karl Barth, uma aula do Dietrich Bonhoeffer, uma aula do Rudolf Bultmann, uma aula do Jürgen Moltmann, tá? Oscar Kuhlmann. Nós temos lá os 7 ou 8 teólogos da teologia contemporânea importantes, tá? Embora para a nossa prova é mais cobrado o Bultmann, o Karl Barth, o Paul Tillich, teologia contemporânea. Coloca aí, rever as aulas na plataforma da Teologia Contemporânea. E anotar cada detalhe que o Isaac fala lá na aula. Beleza? Porque para a prova, eles têm cobrado muito Teologia Contemporânea. Esse ano aqui, acho que é o 3 ou 4. Tá? Então, você assistiu a aula lá, você saberia. Então, a resposta certa aqui da Teologia do Paul Tillich. Beleza? E aí, pessoal? Soberania das esferas, graça comum, pluralismo, vida orgânica, capital moral, sociedade civil, comunidade estatal, paradigma social, filosofia reformacional, aspectos modais, encapse, motivo base, liturgia, formação, contraformação, teologia pública, ou método correlacional, fé e símbolos, coragem de ser e Deus além de Deus. Qual é a resposta? Lá na aula a gente destaca muito o método correlacional. É a palavra-chave que você mataria aí a questão. Beleza? Então, Paul Tillich, método correlacional, letra E. Teologia contemporânea, anota aí, reassistir as aulas de teologia contemporânea. São aulas curtas que estão lá na nossa plataforma. Beleza? Muito bem. Então, perceba o seguinte, pessoal. Ano passado, embora a prova tenha cobrado, né? Ela tenha cobrado aspectos. Deixa eu ver aqui. Aspectos novos, de autores novos, mas de via geral, ela cobrou a coisa que sempre cobra, tá? Não foi muito inovadora, digamos assim, não foi muito... como que eu poderia dizer? Essa é a palavra, inovadora. Não foi tão inovadora assim, certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, rapidinho. Eu quero só tirar essa dúvida aqui. Quero tirar uma dúvida aqui para vocês. Sobre... Deixa eu entrar aqui rapidinho.
Quero mostrar para vocês aqui na plataforma como é que está esse... Eu quero só confirmar aqui de quem que a gente fala lá. Rapidinho. Eu preciso que vocês anotem aí, que vocês precisam dar uma olhadinha lá, tá, pessoal? Precisam dar uma olhadinha lá. Nessa matéria. Só tirar essa dúvida aqui, eu vou tirar a dúvida junto com vocês. Vocês já estão vendo minha tela aí já, né? Então é o seguinte, pessoal. Aqui na plataforma, ó, a gente tem um módulo. Cada um desses aqui é um módulo, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, o cristianismo através dos séculos. Todos os comentários aqui do cristianismo através dos séculos. Aí tem um módulo aqui que é... Deixa eu achar aqui. Teologia do N. Gruden está aqui. Ó, essas do N. Gruden vocês precisam rever depois, tá? Quem vai fazer a da aeronáutica? Quem vai fazer do exército vai só pro PDF. Deixa eu achar aqui. Eu estava falando do... Teologia contemporânea. Teologia contemporânea. Tanta coisa que eu me perco aqui. É teólogos do século XX, né? Tá aqui. Os grandes teólogos do século XX, Batista Mundinho, exatamente. Então, pessoal, olha aqui os teólogos que a gente estuda aí, ó. Tá? Tem uma introdução, né? O Karl Barth, que é o pai da neo-ortodoxia. O Emil Brunner, que ainda não foi cobrado, mas ele tem uma importância para a teologia contemporânea. Paul Tillich, teologia correlacional, foi cobrado aí. O Reinhold Niebuhr, Rudolf Bultmann, que todo ano cai. O Rudolf Bultmann não falta a prova, tá? Você pode faltar, o Bultmann não. E aí cobra uma demitologização, né? Oscar Cullmann, o Bonhoeffer tem sido cobrado nos últimos anos também. E o Jürgen Moltmann não falta. Então, desses autores que a gente tem aqui, desses 8, tá? Releiam a aula dos 8, revejam a aula dos 8 lá, certo? Mas especialmente esses que a gente destacou: o Karl Barth, Paul Tillich, o Rudolf Bultmann, o Bonhoeffer e o Moltmann, tá? Por exemplo, aqui, ó, na aula do Paul Tillich, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Então, somente assistindo as aulas e fazendo as anotações, vocês teriam acertado aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, pessoal. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Método de correlação. Ou seja, correlacionar a teologia e a filosofia. Chamado também de método correlacional. Beleza? Ou seja, só de assistir a aula, mesmo que você estiver com sono, meio de cabisbaixo, você vai lembrar. Eu lembro que o Isaac falou teologia da correlação, teologia correlacional. E você acertaria essa questão aí. Beleza? Show de bola. Deixa eu voltar aqui agora. Eu não consigo me ouvir, cara. Só no 2.0. Vocês ouvem as aulas no 2.0 também, pessoal? Vamos lá, então, método correlacional, beleza? Assistiu as aulas, acertou essa questão do Paul Tillich aqui. Então, eu vou chamar essa cobrança aqui de teologia contemporânea, tá? Eu estou fazendo um levantamento aqui para depois passar para vocês o que caiu mais ano passado. Lembrando que a gente vai... Segunda-feira a gente vai estudar Terminal Calvino e vamos fazer a análise das demais provas recentes. Vamos lá. A31, McGrath, mais uma vez, nossa Bíblia, né? Para a prova, o McGrath é a Bíblia, tá, pessoal? Não se escandalizem, mas ele é o livro mais cobrado. Então, referente à doutrina do Espírito Santo, diz que por muito tempo esse assunto tem sido a Cinderela da Trindade. As duas irmãs podem ir ao baile de teologia, mas o tema do Espírito Santo toda vez é deixado para trás. A respeito da Ruach, qual a dinâmica identificada pelo autor nas Escrituras? Então, ele falou aqui um comentário que foi feito no livro Alistair McGrath sobre pneumatologia e pediu o conceito aí do Espírito Santo. Beleza? Questão 31. Nosso gabarito foi letra D. O Espírito Santo como vento, o Espírito como sopro, o Espírito como carisma, da mesma grandeza que o ministério do Pai e do Filho. Tá? Então, Espírito como vento, como sopro e como carisma são subtópicos lá do capítulo de pneumatologia do livro do Alistair McGrath. Beleza? Ou seja, Alistair McGrath, mais uma vez, cobrando o conceito aí de pneumatologia. Aí vem soteriologia. A soteriologia é o ramo da teologia que trata da salvação e do processo de redenção da humanidade.
Martinho Lutero, reformador protestante do século XVI, acabamos de estudar na Teologia dos Reformadores, enfatizou fortemente uma das principais questões teológicas da sua época, a doutrina. Qual foi, pessoal, a principal doutrina do Martinho Lutero? Tá? Ele falou de sola escritura, falou. Ele falou de eleição, falou. Ele falou de dois reinos, falou. Ele teve as 95 teses, falou, mas ele quer saber a ênfase. Qual é a ênfase, pessoal? Delta. Justificação pela fé. Beleza? Justificação pela fé. Então, vou colocar aqui, ó. Reformadores. Beleza? Teologia dos Reformadores, a gente aprendeu isso aí. A obra consumada de Cristo é o fundamento da igreja na exaltação e por seu ministério. Não vamos fazer até a questão 40, tá, pessoal? A gente vai da 41 a 60 segunda-feira, que não vai dar tempo aqui, tá? Mas vamos chegar na 40 aqui. A obra consumada de Cristo é o fundamento da igreja na exaltação e por seu ministério intermédio. A igreja manifesta-se como a continuação da obra de Cristo. Pode-se afirmar, portanto, que a igreja é o domínio de Cristo na terra e que perdura até a consumação. Desse modo, é correto afirmar, pessoal, a maioria dessas questões que não vem bibliografia, não vem diretamente, mas foi tirada de onde? Do livro do Alistair McGrath. Tá? Por isso que a gente diz que o Alistair McGrath é o mais importante e que tem mais de 70% da prova nele. Porque quando você não vem diretamente cobrando o autor, foi tirado do Alistair McGrath. Tá? Então ele pergunta aqui sobre eclesiologia, tá? O que é a igreja e qual a importância da igreja para demonstrar o domínio de Cristo na terra. Beleza? E aí ele pede o gabarito ali na questão 33. A nossa questão 33 do gabarito é a letra A. A igreja e Cristo são correlativos, porque Cristo corporificou-se na igreja, sendo a videira e santuário dedicado ao Senhor e o povo do rei. Beleza? Então, se você for ler as outras, procurando erro, você encontrará. Tá? Por exemplo, aqui na B, fala que a igreja é superior a Cristo. Heresia. Aqui na letra C, fala que Cristo não tem relação com a igreja. Perceba, pessoal? Vamos lá, deixa eu abrir outro parênteses, olha para mim aqui. Você está fazendo a prova, chegou num autor, numa questão que você não lembra, deu um branco. Ei, olha para mim aqui, acalma o coração. Calma. Fala o seguinte, eu não lembro disso aqui. Eu vou ler essa alternativa procurando erro. Não vou me desesperar. De acordo com o autor Joãozinho, caramba, eu não estudei o Joãozinho. Calma, lê a alternativa. Tá? Olha aqui, ó. A igreja é superior a Cristo, risca, cospe na prova e grita heresia. Letra C. Cristo não tem relação com a igreja. Rasga a prova e grita heresia. Letra D. A igreja e Cristo são correlativos porque a igreja é a única manifestação de Cristo. Será que a igreja é a única manifestação de Cristo, pessoal? Será que Cristo não se manifesta de outras formas? A igreja e Cristo são correlativos porque Cristo é agora subordinado. Cristo é subordinado à igreja. Então perceba. Tá? Nosso gabarito é letra A. As heresias gritam nas outras alternativas. Beleza? Então, ele está falando aqui sobre eclesiologia. E essa informação que pode ser detectada lá no livro do Alistair McGrath. 34. Para Norman Geisler, tá? A Bíblia reivindica sua divindade e autoridade como um texto sagrado. Os autores bíblicos afirmam ter sido movidos pelo Espírito Santo. Está falando de inspiração da Bíblia, tá? Suas palavras foram inspiradas por Deus, como se fossem sopradas por ele. Então, ele está querendo um conceito aí, né? De inspiração, teopneustos, tá? É isso que ele está querendo. O que você vai fazer? Ler procurando a heresia, fica com a coisa certa. Beleza? Aqui na questão 34. Para ganhar tempo, eu já vou na certa, que é a letra C. Tá? O que diz a C? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, com finalidade de instruir o ser humano em sua jornada espiritual. É o que você falaria no púlpito. A resposta certa é aquela que você ensinaria no púlpito. Beleza? Cobrou Norman Geisler, cobrou Alistair McGrath, que não são teólogos liberais, são teólogos conservadores. A resposta certa é aquela que você ensinaria no seu púlpito. Tá? Então, cobrou Geisler, cobrou Alistair McGrath, tá? Cobrou Gruden, tá? São respostas que você daria do púlpito, tá? Óbvio que um púlpito reformado, ok? Tranquilo, pessoal? Agora, óbvio, de acordo com Bultmann, de acordo com Moltmann, de acordo com Paul Tillich, que talvez a resposta não seja aquilo que você ensinaria no púlpito.
Mas para esses carinhas aqui conservadores, é aquilo que você ensinaria no púlpito. Beleza? Se eu procurar erro nas outras, eu vou encontrar erro. Tá? É só achar o erro, riscar o erro e ficar com uma que não tem erro. Questão 35. A reforma enfatizou fortemente o papel de Jesus Cristo como mediador entre Deus e a humanidade. Nesse sentido, não tem autor, está me cobrando a reforma, eu vou, como pastor reformado que sou, nós protestantes, a resposta certa é aquela que eu ensinaria no meu púlpito. Tá? Então, o nosso gabarito da 35 é a letra E. O que está na E? A reforma recuperou a centralidade de Cristo como único mediador entre Deus e a humanidade, sendo sua obra redentora na cruz o único meio para a salvação, para justificação pela fé. Acabou! E se procurar as outras? Procurar as outras vai achar erro, vai achar heresia, vai achar, tá? Então procura sempre aquela que você ensinaria do seu púlpito, ela é a certa. Carson, Moore e Morris. Morris e Moore é o livro Teologia do Novo Testamento, tá? Que tem tomado proeminência em lugar do Lade nos últimos anos, beleza? O Carson, Moore e Morris decodificam que os versículos iniciais de Apocalipse apontam para 3 identificações de gênero diferentes. Apocalipse pode ser entendido como revelação, profecia ou epístola, tá? Eu posso entender o livro de Apocalipse como uma revelação, como profecia ou como epístola. Embora o gênero Apocalipse gere um amplo debate nos estudos teológicos, é correto afirmar. O que é correto afirmar sobre o Apocalipse? Tá? Questão 36, nosso gabarito, letra B. Apocalipse se concentra na glória e no poder de Cristo em seu papel no juízo. Jamais se perde de vista a cruz, pois o cavaleiro poderoso que vem montado no cavalo branco é ninguém menos do que o cordeiro que foi morto. Tá? Então, escatologia e Apocalipse, né? Ô, Isaac, Oi. nessa questão aí, já caiu até em alguns dos seus simulados, né? Uhum. E o que me confundiu foi esse cavaleiro poderoso que vem montado no cavalo branco. Porque tem uma parte do Apocalipse, quando vem os cavalos, né? Uhum. O preto, amarelo, enfim. E aí o branco diz que ele saiu cavalgando para vencer, né? E pelo menos no meu entendimento, no que eu já estudei, esse primeiro aí ele não seria o Cristo, né? Porque ele sai para vencer e o Cristo ele é vitorioso, né? Então ele não precisa sair para vencer. Então quando caiu essa parte aí do cavaleiro branco, aí, ó, fala aqui em Minas, né? Me jogou no mato. Tá, então quando uma questão de jogar no mato, o que você vai fazer? Você vai ir na menos errada. Pô, tô em dúvida nessa aqui, hein? Deixa eu ler as outras. Vamos lá. Apocalipse se concentra no contexto sociopolítico do período do Império. Pessoal, Apocalipse se concentra no contexto sociopolítico do Império quando se fala do conceito sociopolítico é de maneira indireta, né? Por exemplo, dizendo lá que a Laodiceia é morno porque lá tinha fonte de águas mornas e tudo mais, né? Mas em nenhum momento você vê Apocalipse todo se concentrando no contexto social e político do século I daquela cidade. A gente não vê isso, pessoal. Concorda comigo? Então, a gritantemente está errada, tá? Vamos passeio. Apocalipse mostra o porquê não deveria ser a cruz, mas a coroa gloriosa do Christus Victor, ou seja, o Messias vencedor, o Cristo vencedor, o símbolo máximo da fé cristã. Em algum momento, Apocalipse fala que a cruz não deveria ser a ênfase, né? Se ele é o cordeiro que foi morto e reviveu e venceu. Então, em nenhum momento Apocalipse fala que a cruz deve ser abandonada, tá? Em nenhum momento, tá? Embora ela fale, apresente o Cristo vencedor, tá? Mas em nenhum momento ela diz que a cruz, a ênfase maior do Apocalipse é dizer que a cruz não é o símbolo do cristianismo. A D fala que Apocalipse mostra que o cavaleiro poderoso no cavalo branco é arquétipo do cordeiro imolado, um indicativo da relação apreendida pela interpretação popular da visão. Então, aqui, Tiago, ele mostra aqui o seguinte, ó. Ele fala que o cavaleiro poderoso branco é um arquétipo do cordeiro imolado, e ele diz que isso aí foi aprendido pela interpretação popular. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz que é a interpretação correta, ele diz que é a interpretação popular.
Tá sem áudio. Oi, desculpa, pessoal. Tá travado. Desculpa. Voltou? Ok. Desculpa, pessoal. A minha filha tocou no microfone aqui. Vem aqui, Manu. Vamos lá, então. Voltando aqui, então, pessoal. Eu disse no último minuto que essa foi uma questão difícil, tá? Difícil. E como que ela seria resolvida? Com a contradição da B e da D. Porque a B diz que Cristo é aquele cavaleiro no cavalo branco, tá? E a D diz que essa ideia do cavaleiro poderoso no cavalo branco, tá? É uma interpretação popular. Quando eu digo que é uma interpretação popular, eu digo que é uma interpretação leiga, não adequada, não correta, tá? É isso que é dito. Então, é um erro, tá? Então, eu tenho a B e a D contradizendo, eu vou para aquele bizu que eu passei para vocês. Quando eu tenho duas se contradizendo, eu vou naquela que eu acredito ser a mais certa e depois eu espero para dar um possível recurso, tá? Eu lembro que o pessoal recorreu a essa questão aqui, tá? Mas o que acontece? Quando a VUNESP coloca uma questão dessa aqui, pessoal, eles colocam retirado lá do que o autor falou para não ter bronca. Eles colocam o ano, a página, certo? Para eles se justificarem de possíveis contradições. Infelizmente, ficou contraditório, eu concordo, ficou amarrado essa questão, não ficou bem elaborado, mas eles fundamentaram. E quando você recorre, aqui está dando duplo sentido, ele diz não tá, porque eu peguei ipsiliter do que o autor falou lá na página 534. Tá? Então, realmente foi uma questão aqui que eu considerei difícil. É por isso, pessoal, que nos últimos dias, tá? Eu tenho conversado com vocês, tá? Algumas pessoas têm me perguntado aí, Isaac, como é que é a média aí? Como é que está a média dos aprovados? Exceto no ano aí que nós tivemos um carinha acertando 39, foi a exceção da regra, tá? Desde que a VUNESP assumiu, nós temos tido aí de Teologia das 40, 35, 36, 37 acertos, do 01, tá? Com 35 acertos, historicamente, você é convocado para os testes entre os 5 primeiros. Com 35 acertos de Teologia e não indo tomar em português, obviamente, tá? Então, é isso, para quem está em dúvida com respeito a acerto. Por que o 01 às vezes acerta 35, 36? Justamente por conta dessas questões ambíguas. Haverão sempre algumas questões ambíguas, mas que a VUNESP traz para fazer diferença dos primeiros colocados, e ela fundamenta essa ambiguidade, de maneira que eu questiono a ambiguidade, mas não posso questionar a fonte, tá? Porque eles citaram a fonte, tá? Eles citaram o autor, Moore, Morris e Carson, né, que é o Teologia do Novo Testamento, e aí, quando eles citam, eu não tenho o que fazer, tá? Por isso eles colocaram aqui, ó. Veja que nem sempre eles fazem assim, mas aqui nessa eles já sabiam que podia dar problema. Foram na maldade. Carson, Moore, Morris, ano 2002, página 534 e 540. Aí traz o conceito ali. Perceba que eles já estavam na maldade, tá? Então, vamos pegar mais uma dica aí, pessoal. Das dicas que eu já falei, 2 sinônimos estão errados, contraditórios, uma delas está certa. E quando a banca padronizar demais o autor, a página, tá? Provavelmente eles estão com treta. Quando você vê o autor colocar a obra, o ano, a edição, a página, provavelmente eles estão buscando treta. E aí, como eles sabem que vai dar treta, eles já fundamentaram na página. Perceba que não é padrão. Olha a questão 34 aqui, ó. Para Geisler, a Bíblia, ele nem colocou a página, porque é algo óbvio que não vai dar treta. Tá? Tira as outras que apareceu antes. Para Alistair McGrath, em sua obra, Gruden, só fala o ano, mas não fala a página. Alistair McGrath, tá? Aqui ele colocou a página, tá? Então perceba que quando ele... Paul Tillich, 2009, tá? Norman Geisler, 2015. Quando ele coloca a página, é porque eles estão presumindo que pode dar treta. E aí eles colocam a página para dizer, a hora que alguém vir me recorrer, dizer que não está bem elaborado, eu vou dizer que eu retirei dessa página aqui e dessa página. Aí não tem como a gente defender. Tá? Então, você está na prova, a prova veio com um ano, com a página, ainda mais se tiver mais de uma página, uma fundamentando a outra, redobra a atenção. Redobra a atenção que vai ser uma questão difícil. Beleza? Perceba que conforme a gente vai fazendo as questões, a gente vai pegando a malandragem e o jeito da prova. Né? Olha a 37, Jürgen Moltmann, que morreu esse mês, né, com 99 anos, 98, 99, por aí.
conhecido com sua teologia da esperança, na qual argumenta que a ressurreição de Jesus Cristo inaugura a esperança escatológica e a renovação de todas as coisas. Para tanto, tece um contraponto cabal. Então, o Moltmann está falando da teologia da esperança, tá? Teologia da esperança do Moltmann, tá? Quando eu venho aqui na plataforma, lá nos maiores teólogos do século XX, que eu já pedi para vocês analisarem, certo? Eu tenho aqui, ó, o grande teólogo do século XX, Jürgen Moltmann, tá? E aí eu vejo ali, na aula, a gente fala, quando nós gravamos a aula, o Moltmann não havia falecido ainda, né? Por ele ter falecido esse ano, provavelmente tem grande chance dele ser cobrado aí, tá? Então tá aqui, ó, teologia da esperança, tá? Nessa ética da esperança, ele fala de ecologia, critica o antropocentrismo, a ética da paz, tudo mais. Jürgen Moltmann, beleza? Dentro dessa aula que a gente explica o que é cobrado nessa questão. E o que é cobrado aqui na questão 37? Na questão 37 aqui, Jürgen Moltmann é conhecido por sua teologia da esperança, então vamos ver as características aqui do Moltmann, tá? Moltmann critica a visão negativa e pessimista da escatologia, que se concentra apenas no fim do mundo e enfatiza a importância da ressurreição como um evento central para a esperança cristã. Tá? Então, ele critica aquele negócio do medo do apocalipse, o medo da besta, o medo da falso profeta, o medo... Não. A escatologia tem que nos trazer esperança. Por isso que é a teologia da esperança. Não é para eu ter medo do futuro, é para eu ter esperança. Se eu sei o fim do filme, não é para eu ficar desesperado nos momentos de tensão do filme. Porque eu já assisti o filme, eu sei que no fim vai dar tudo certo. O mocinho vai escapar no final. Ok? Então, é essa a ideia. Se eu conheço o fim da história, é para eu estar em esperança. Beleza? Essa é a ênfase do Jürgen Moltmann. Quem assistiu às aulas lá vai acertar. Então, perceba que já caíram 3 questões de teólogos contemporâneos, tá? O Tire, o Moltmann, 2, né? E vai ser cobrado mais um daqui a pouco, é o Moltmann. Demitologização. Sempre esse. Santo Agostinho desenvolveu, em sua compreensão profunda da antropologia bíblica, em sua obra, explorou questões sobre a natureza humana, a queda e a redenção, conteúdo este que é amplamente circulado na epistemologia, formulado pelas tradições luterana, calviniana e evangelical. Assinale a alternativa que apresenta aspectos-chave da compreensão agostiniana sobre a antropologia bíblica. Então, ou seja, ele quer saber o seguinte, para Agostinho, quem é o homem? Tá? Nós vimos esse estudo de quem é o homem para o Agostinho lá no nosso módulo de antropologia da análise do N. Gruden. Ele não cita aqui de onde a gente tirou, mas lá no N. Gruden a gente passa por essas características do homem para o Santo Agostinho. Reassistam a aula lá de antropologia, que é no módulo 4 do N. Gruden. Beleza? Só confirmar que são o 4 mesmo. E o N. Gruden, teologia sistemática. Vão anotando que vocês precisam recapitular aí, tá? Tá aqui, ó, teologia sistemática, o N. Gruden. Vou confirmar aqui, cadê o homem? Cadê o homem? Doutrina do homem, imagem de Deus. Beleza? Nesse módulo aqui, doutrina do homem, imagem de Deus, nós teremos a explicação dessa questão 38. Quem é o homem para o Santo Agostinho? Beleza? E aí nós vimos lá que o homem, para o homem, né? Na antropologia bíblica, nós temos a natureza humana, pecado original, queda e graça. Simples assim. Tá? O homem tem uma natureza peculiar, que é a natureza humana, obviamente. O pecado original quebra o plano de Deus, né? Quebra o plano de uma natureza perfeita, tá? De adoração e de serviço a Deus. O pecado original gera a queda, e a queda, nós já saímos do estado de queda após a graça. Tá? Então, esse é o raciocínio do Agostinho, que será a base depois do pensamento de Lutero, de Calvino e dos evangélicos de maneira geral. Tá? Focar que estava tudo bem, até que aconteceu alguma besteira, o pecado nos tirou da graça e a graça de Cristo nos alcança gratuitamente, sem nós precisarmos fazer nada. Tá? É pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Então, Gruden, de maneira indireta, já foi cobrado 2 vezes. Tá? O N. Gruden, cobrado 2 vezes. Aí. Uma de maneira direta, com conceito, e outra de maneira indireta agora. No livro Manual do Capelão, Gisleno Alves apresenta a problemática da extrema importância ao longo da obra,
Embora existam muitos cursos de capelania oferecidos no Brasil, muitos deles não possuem um projeto pedagógico adequado. Ele está falando do problema da questão do ensino de capelania no Brasil. Tá? E aí, lá na página 9, logo no iníciozinho ali, ele quer saber, então, aí, o autor aponta que... O que o autor aponta sobre os cursos de capelania, né, que formam capelães para visitas em hospitais, em escolas, etc. Tá? Então, o nosso gabarito é a letra A. Há um entendimento que fazer capelania é simplesmente reproduzir suas práticas eclesiásticas em determinado ambiente institucional. O que o Gruden critica? As igrejas que têm os famosos cursos de capelania para ensinar a pessoa a visitar um hospital, visitar um quartel, visitar um hospício, visitar uma casa de menores, tá? Geralmente ensina esse crente que vai fazer a visita lá a repetir a liturgia que ele exerce no templo, tá? Então, se lá no templo ele canta o hino do inário, uma leitura bíblica, a pregação, 3 hinos da harpa, uma leitura da Bíblia, oportunidade para o Joãozinho, Mariazinho e Pedrinho, quando ele vai visitar no hospital o moribundo, ele faz a mesma liturgia que ele aprendeu lá na igreja, tá? Então, o curso de capelania, ensinar como fazer visita, não é simplesmente repetir a prática eclesiástica. É isso que o Gisleno Alves critica nos cursos de capelania que existem aí pelo Brasil. Beleza? Ou seja, não possui um projeto pedagógico adequado. Cada um ensina a sua denominação, a sua liturgia, e repete-se essa liturgia do templo à beira da cama. Repete-se a liturgia do templo lá na cadeia. Repete-se a liturgia do templo lá, em qualquer lugar que for feita a capelania, tá? Quando cada ambiente exigiria uma liturgia própria, uma abordagem própria, uma pregação própria, tá? Então, essa é a análise que o Gruden faz, de que os cursos de capelania precisam se adequar pedagogicamente para poder ensinar, de fato, as pessoas que querem fazer essas visitas, ok? Muito bem. Segundo Rosa, agentes pastorais cooperam para o florescimento humano na busca por uma vida plena, enfrentando desafios como dramas, alegrias, violências e desigualdades sociais, enquanto seguem Jesus Cristo. Com base no exposto, porque o contexto é fundamental no exercício de uma pastoral. Então, nós estamos falando aí da teologia prática, né? Então, por que o contexto é fundamental? Na hora de exercer uma pastoral, fazer uma visita, de exercer o ministério pastoral, tem que se conhecer o contexto, tá? Para que eu não traga uma mensagem europeia para alguém que está numa comunidade carente, tá? Cada comunidade, cada ambiente tem a sua realidade e o evangelho deve adaptar-se no contexto, não na essência. A essência do evangelho é a mesma, da mensagem é a mesma, mas o contexto pode ter esta adaptação, tá? É isso que defende, então, o Rosa, tá? Ali na teologia prática, no nosso módulo de teologia prática, nós enfatizamos também isso bastante, tá? Então, quem não lembra, reveja nosso módulo lá de teologia prática, tá? Cadê? Então, aplicações de teologia prática, então nós temos lá, enfim, 3, 6, 7 aulas. São aulas curtas, 10, 15 minutos. Revejam lá esse módulo, por favor. Muito bem, questão 40, então, o nosso gabarito é letra delta. D, o que diz? Partindo de uma premissa bíblico-teológica, o autor reconhece que o amor e o cuidado de Deus se concretizam na existência humana. Simples assim, tá? Então, ler aquela alternativa que você não conseguiu achar um erro, é essa que está certa. A outra você vai achar erro, com certeza. Beleza? Muito bem. Pessoal, então, nós, segunda-feira, no nosso próximo encontro que a gente tiver para concluir a leitura do João Calvino, tá? No livro Teologia dos Reformadores, tá? Nós dividiremos a aula em 2 períodos novamente. Uma parte a gente fala da Teologia dos Reformadores, terminando a Teologia de João Calvino, e na outra parte nós abordaremos da questão 41 em diante da prova de 2023, beleza? Só passando rapidinho aqui para a gente ver o que caiu sem entrar nos detalhes. Ronald Sattler Rosa, que é a obra de teologia prática, que está lá comentado na plataforma, tá? Essa questão aqui é do Howard Klinebel, tá? Que fala sobre aconselhamento pastoral. Zabatiero, teologia prática, está lá no nosso módulo da plataforma também. Zabatiero, de novo, teologia prática, 2 questões diretas dele. Nós temos a biografia do Paulo, né? Lá no N.T. Wright, está na plataforma também. Parte mais importante. Ili Carnes, Cristianismo através dos séculos. Está lá na plataforma, né? Inclusive, é um dos nossos módulos mais longos, porque ele dá base para outros, né, pessoal? Quando você vem aqui, ó, neste livro aqui, deixa eu ver aqui, cadê ele?
Tá aqui. O Cristianismo através dos séculos do Willi Carnes. Perceba que todos os capítulos deles estão comentados aqui. Então, é importante você fazer a leitura. Quem já fez a leitura, revisa pelos vídeos, tá? Por exemplo, aqui o capítulo 24 está sendo comentado. Então, quem não viu ainda o livro, não vai dar tempo de ler antes da prova. Se você está vendo esse vídeo pertinho da prova, vai só nos vídeos, anota tudo que a gente fala de importante lá, tá? Porque história da igreja é muito importante para essa prova. Beleza? Gopelt cobrou aí acerca de o Evangelho de Jesus, né? Novo Testamento do Gopelt foi cobrou nesse ano uma questão. N.T. Wright sobre a realeza, né? Como Deus se tornou rei, né? É isso? É o livro do N.T. Wright. Não precisava ter lido esse livro para resolver essa questão, mas quem leu, melhor. Paul Tillich, a relação entre teologia e cultura, né? Como eu disse, não precisa ler nada do Paul Tillich, é só ver as aulas na plataforma sobre teologia contemporânea, onde a gente resume para você a teologia correlacional, que é justamente correlacionar a teologia aí, cultura, teologia e filosofia. E vendo as aulas lá, você vai acertar essa questão aqui do Paul Tillich. O Hans von Balthasar traz aí uma questão sobre estética, né? Teologia estética. A 51, Bonhoeffer, Teologia Contemporânea, está lá na plataforma também, beleza? Graça barata, o conceito de graça barata tem sido muito cobrado nos últimos anos do Bonhoeffer, então atente, redobre sua atenção para ele, beleza? Reforma Protestante, que nós estamos estudando na Teologia dos Reformadores, beleza? Cobrando aqui, o que ele está cobrando? Autores, grandes nomes da Reforma, tá? Então, aqui no livro Teologia dos Reformadores, a gente cita esses grandes nomes. Então, revise depois. Aggiornamento é o termo modernização, inclusive nos comentários hoje que a gente já falou, Concílio Vaticano II, modernização. Aonde eu encontro esse termo aggiornamento? Lá no livro do Alistair McGrath. Para tudo que você está fazendo agora, anota aí. E no livro do Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, lá no final, acabou o livro, tem lá vocabulários. Eu vou decorar aqueles vocabulários lá. Não existe uma prova de capelão do Exército que não cai 3 ou 4 questões de conceito tirado do livro do Alistair McGrath. Tá? Os áudios que eu estou mandando no nosso grupo fechado lá, eu espero que você tenha feito um grupo só você e esteja jogando esses áudios lá, tá? Essa semana ainda eu vou jogar mais centenas de áudios lá. Ouve esse áudio na véspera. Na véspera não é para você estudar nada. Balança na rede, coloca o fone de ouvido e fica ouvindo os áudios do Isaac lá sobre vocabulário. Beleza? Muito bem. N.T. Wright de novo, esse que eu já falei. Rostos do protestantismo latino-americano. Então, nós temos um módulo lá que fala sobre teologia latino-americana, onde a gente fala isso aqui, está lá na plataforma. O conceito de teologia bíblica, a bibliologia, certo? Novo Testamento, Carson, Douglas, Moore e Morris, que é o livro nosso, Teologia do Novo Testamento, que está na nossa plataforma, e que é um dos livros que quem está com a gente há mais tempo já leu. A gente orienta a ler esse livro porque ele é muito importante, tá? E essas respostas aqui estão tanto no livro do Moore, Carson e Morris, tá? Como também estão nas introduções aos livros bíblicos de Genebra. Está lá na plataforma também materiais complementares. Beleza? É importante, pessoal. Quem não anotou isso aí, eu sei que estou falando muita coisa para vocês anotarem, porque nós estamos falando de reta final aqui, tá? Se você está vendo esse vídeo depois, essa aula foi gravada em momento de reta final. Materiais complementares, você vem aqui em documentos importantes, eu coloquei aqui a Declaração de Chicago, que é importante você depois ler, tá? Pontos principais, e introduções aos livros de Genebra, tem aqui a introdução aos 66 livros. Muitas questões são tiradas daqui, beleza? Como essa 57 aqui. N.T. Wright, de novo, beleza? Sobre o tema de reino. A 59, ele cobrou aqui o livro Tradição da Reforma, certo? Onde ele fala ali sobre o axioma de Lutero, tá? Que pode ser descoberto também no Teologia dos Reformadores, beleza? Os pontos principais da doutrina de Lutero, nós estamos vendo baseado no Timothy Joyce, tá? Embora que ele cite o Jaroslav Pelikan, que é o livro Tradição Cristã, no volume 4, tá? Mas lendo Timothy Joyce, você acertaria essa questão também. E a questão 60, final, cobrou aquilo que está lá na nossa bibliografia, tá? Está lá na nossa plataforma, naquelas aulas introdutórias de bibliologia, onde a gente vê o conceito de livros canônicos, deuterocanônicos, apócrifos e pseudepígrafos, tá? Quem não lembra nada disso aí, o que você vai fazer? Você vai lá na plataforma, você vai vir aqui no módulo de bibliologia, tá? Aqui nós falamos de Tanakh, hipótese documentária, crítica textual, e aí a gente vê aqui esses conceitos de
livros canônicos, deuterocanônicos, apócrifos e pseudepígrafos. Beleza? Pessoal, então, na nossa próxima aula, que vai ser a aula sobre João Calvino, a gente pega essa parte final aqui da prova de 2023 e já entraremos também na prova de 2022. E aí eu espero que dê tempo da gente voltando 21 e 20, antes da prova que você fará em breve, para dar tempo de nós analisarmos essas questões. E resolvendo essas questões, a gente vai descobrindo alguns macetinhos e algumas coisas que na hora da prova vão te lembrar. Rapaz, eu lembro disso aqui. O que a gente pode lembrar de hoje? 2 questões sinônimas. As duas estão erradas. Elas estão falando a mesma coisa, tá? 2 mais 2 é 4. E a outra, 4 menos 2 é 2. É a mesma coisa. Então, a gente exclui as duas, que as duas estão erradas. Beleza? Se eu tenho 2 questões se contradizendo, 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 5. Opa, uma delas está errada, outra está certa. Não pode as duas estar erradas, as duas estão certas, se elas estão se contradizendo. Se uma das duas está errada e outra está certa, uma delas é o gabarito. Só pode ter uma certa. Beleza? O que mais? Não consegui deduzir aqui qual que está certo, se é sinônimo, se não é. Estou perdido, nunca li essa obra aqui. Beleza, vou ler as questões procurando o erro, tá? Não achei erro crasso em nenhuma. Beleza, então eu vou na questão que é aquela que eu pregaria no púlpito da minha igreja. Desligou minha câmera aqui. Deixa eu voltar. A câmera fica alternando toda hora. Pronto, voltei. Pessoal, então é isso. Dúvidas, perguntas, preocupações, reclamações, perturbações, além das normais?